Apesar dos debates da convocação da Copa do Mundo terem girado em torno do Neymar, eu quero te mostrar um outro prisma nesse vídeo aqui. Como que o Ancelotti ele pode encaixar os melhores jogadores do time do Brasil pra gente conseguir vencer os melhores adversários. E aí, a partir dessa ideia, você vai sair desse vídeo sabendo se o Neymar merece ser titular ou não. E aí, vocês sabem que eu gosto muito de utilizar essa prancheta tática porque aqui a gente consegue entender melhor o que a gente pode esperar desse time de forma tática. O time que eu desenhei aqui é um 4-2-4 partindo dessa ideia base do Ancelotti, que ele utilizou em todas as datas FIFA nesse ciclo de Copa do Mundo. Só que aqui vem muitas alterações, tá? Eu quero que vocês não se apeguem aqui nesse time principal que tá desenhado aqui. Até porque muitos jogadores podem entrar e podem sair desse time que eu desenhei aqui na prancheta. Mas eu quero que vocês entendam a ideia base, a ideia por trás disso aqui. Contra a Croácia, o Brasil utilizou uma variação bem legal, que foi um 4-3-3. E aí, como é que funcionava esse 4-3-3? Geralmente o Casemiro baixava aqui, e aí esse volante aqui jogou o Danilo do lado dele, e quem baixava muito era o Matheus Cunha. Aqui na frente ficava o João Pedro, o Luiz Henrique aberto aqui pela direita, e pela esquerda tinha o Vini Júnior. E aí, nesse 4-3-3, cara, vocês estão vendo aqui o Neymar como atacante, eu já começo a pensar como pode funcionar se o Neymar for titular. A gente pode imaginar, talvez, aqui o Matheus Cunha fazendo essa função aqui e o Neymar vindo baixar aqui como esse meia ao lado do Bruno Guimarães. E vocês devem estar se perguntando, Arthur, mas por que você imagina isso? Bom, a forma que o Ancelotti falou na coletiva de imprensa que enxerga o Neymar como um atacante mais centralizado, eu acho que ele não quis dizer que o Neymar vai ser um papel de centroavante. Acho que ele quis dizer que o Neymar vai ser esse falso 9 aqui, atuando mais por trás do Matheus Cunha, porém mais centralizado. E aí vamos para o jogo que a gente consegue entender um pouquinho melhor isso aí que eu quero dizer. Aqui já é o jogo, a saída de bola do Brasil contra a Croácia, e aí a gente já vê esse 4-2 se desenhando. Se você olha um pouquinho mais aqui na frente, a gente consegue até enxergar esse tripé. Por que eu quis desenhar esse 4-2 aqui para vocês? Porque mais ou menos a ideia base do Brasil era fazer esse 6 contra 6 aqui, ter 6 jogadores do Brasil contra 6 da Croácia, como a gente pode ver, ó. Se a gente isola o campo e faz só essa parte aqui, a gente vai ver que tem um 6 contra 6. Qual que é a ideia disso daí? Gerar igualdade numérica na última linha, bater um 4 contra 4 lá. E aí quando a gente olha para cá, ó, a gente vê o João Pedro fazendo esse papel de baixar como esse falso 9 e ser esse jogador que vai ser o elo de ligação entre o meio campo e o ataque nessa fase de construção do Brasil. A gente vai ver que o Casemiro vai tentar uma bola longa aqui para o Luiz Henrique, que vai acabar sofrendo a falta. E aí a gente vê desenhado aqui também esses 4 jogadores batendo contra os 4 da Croácia, como eu relatei para vocês. E aí dessa forma pode ser que surja o primeiro papel do Neymar nessa convocação. E aí o mais importante é a gente entender que a seleção brasileira não é uma seleção que ela é estática, vai ser uma formação só e vai seguir isso daí até o final da Copa do Mundo. É importante a gente entender que vai ter muitas variações e dentro dessas variações um jogador pode ser melhor utilizado e outro jogador pode ser melhor utilizado em outra variação. E aí por isso que eu quero que vocês entendam que o time principal que eu coloquei na prancheta não é esse time que eu imagino que seja titular, até porque o Brasil pode alterar muito os posicionamentos dos jogadores. E aí entendendo essa ideia mais ou menos da forma que o Brasil vai jogar com o Neymar, a gente também pode até começar a desenhar o sistema de pressão que o Brasil vai utilizar na Copa do Mundo. E aí, como eu imagino o Neymar sendo esse cara que atrás do Matheus Cunha para tanto baixar para fazer esse 4-3-3 aqui na saída de bola e também para ser um jogador atrás do Matheus Cunha nesse 4-4-2 ou nesse 4-2-4, como vocês preferirem chamar, a gente também pode desenhar aqui o sistema de pressão. Olha só, imagina que o time branco está saindo com a bola. E aí a gente vai ver que o Matheus Cunha talvez se dividindo entre os dois zagueiros aqui, o zagueiro da direita e o zagueiro da esquerda, e também talvez o goleiro. E aí o Neymar, cara, eu imagino que talvez por não ser um jogador que tem um físico muito forte, se divide em pressionar talvez os volantes. E aí aqui a gente tem um encaixe muito individual, com o Rafinha vindo aqui no lateral esquerdo da equipe adversária, o Vini vindo no lateral direito, e aí aqui o Neymar se dividindo entre os dois volantes. Qual que é o problema disso? Futebol é cobertor curto. Numa noite fria, se você cobre a cabeça, você descobre os pés. E se você cobre os pés, você descobre a cabeça. Com o Neymar pressionando os dois volantes, pode ser que ele vai pressionar em inferioridade numérica, vai ser um 2 contra 1. Com isso, se ele vai em um volante, um outro fica livre nas costas dele. E aí, se não tem um movimento muito forte de compensação, de outro jogador saltar para vir pegar esse volante, pode ser que abra espaço. Essa pressão que ilustra exatamente esse ponto. Olha só para vocês verem como que aqui a gente tem esse encaixe do ponta pela esquerda se encaixando aqui no lateral, a gente tem também o ponta pela direita se encaixando aqui no outro lateral, o Vini que tá aqui como atacante vindo pressionar o goleiro, e aí o João Pedro que tá atrás dele, ó, pressionando basicamente os volantes. E aí, novamente, ressaltando aquela ideia da compensação. Olha só para vocês verem aqui, se o João Pedro vai nesse volante ou nesse zagueiro aqui pelo lado, aqui quem tá saltando, salvo engano, é o Casemiro para vir pegar esse outro volante. E aí tem esse movimento
de não deixar ninguém livre. E aí com isso o goleiro é obrigado a dar o balão, o Ibanez salta da linha dos zagueiros e aí o time consegue recuperar a posse de bola. Chegando até aqui, eu imagino que você tá confiante pro Hexa da nossa seleção. Então, ó, faz o seguinte, pô, colabora comigo, colabora com o analista aqui, deixa seu like nesse conteúdo, pô. Quero continuar trazendo muito conteúdo, vai ter muita coisa legal nessa Copa do Mundo, muita coisa de Brasil também, mas eu preciso contar com vocês. Então, ó, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para você não perder as novas análises e segue também no Instagram que tá aparecendo aqui para vocês aqui embaixo. E como eu falei para vocês sobre o nosso sistema do 4-2-4, que não é uma coisa estática, é uma coisa que vai se mover de acordo com essas mudanças, pode entrar outros jogadores que vão fazer outros papéis muito interessantes também. Olha aqui para vocês verem quando a gente vem para a prancheta, aí a gente faz uma substituição do seguinte, o Rafinha vindo atuar por dentro, e aí aqui a gente pode tirar até o próprio Neymar, o Matheus Cunha vindo atuar na parte do Neymar, e a gente colocando o Luiz Henrique para fazer esse papel aqui pelo lado do campo. É um papel muito interessante, tendo em vista que o Brasil pode, em alguns momentos, não jogar com dois atacantes, dois noves mesmo de referência. Tendo esses dois jogadores aqui, jogadores que vão baixar para atrair a marcação dos zagueiros, os volantes dos adversários vão se preocupar com os volantes do nosso time, da nossa seleção, e aí aqui, ó, Vini Júnior e Luiz Henrique em 1 para 1 contra o lateral do adversário. São jogadores que têm essa característica muito boa no seu jogo, de vencer esse primeiro duelo de 1 para 1 e conseguir atacar esse espaço aqui, ó, que é a profundidade. Isso é muito importante para o Brasil, ter essas cartas na manga para conseguir mobilizar o seu adversário. E aí com isso também a gente ganha outras possibilidades, ó. A saída aqui talvez do Bruno Guimarães para a entrada aqui do Paquetá e também do próprio Danilo em um jogo talvez que o Brasil esteja perdendo, que o Brasil precisa construir um pouco mais rápido, de pé em pé, mas manter a qualidade, a gente também consegue, ó. A gente consegue ter um meio campo que o Danilo, que é um jogador de muita pisada na área, um jogador que vai atacar muito esse espaço aqui da profundidade, vai ter dificuldade desse volante adversário marcar ele, porque todo momento tem que subir, tem que acompanhar o Danilo, e o Paquetá também é um jogador que consegue baixar aqui e também consegue atacar a profundidade tranquilamente. Então a gente ganha opções para determinados contextos de partida. Uma partida que a gente precisa de 1 para 1, a gente vai ter o Vini, a gente vai ter o Luiz Henrique pelo lado do campo. Uma partida talvez que a gente precisa de um pouco de criatividade no meio campo, pode entrar com o Neymar, faltando 15, 20, 30 minutos para acabar o jogo. E nesses cenários, cara, a gente vai ganhando contextos específicos para o jogo. O Igor Thiago, por exemplo, no meu ver, é um jogador que pode entrar na vaga aqui, por exemplo, do Rafinha, para ser esse jogador aqui, para fixar um pouco mais o zagueiro. Uma partida que a gente precisa enfrentar uma linha de 5, por exemplo, e o time tá todo fechado lá atrás, a gente pode ter o Igor Thiago atrapalhando um pouquinho esse zagueiro de saltar muitas vezes aqui para tentar roubar a bola, fixar um pouco mais na linha. Numa partida que a gente também precisa de ter um pouco mais de força pelo meio, a gente pode entrar aqui com o Endrick no lugar do Matheus Cunha, por exemplo, e ter essa situação aqui, ó, do mesmo 4-2-4, o Endrick aqui é um jogador que consegue se mobilizar muito nos espaços, consegue se mover muito nos espaços, não perdemos a força ofensiva pelo lado do campo, que é muito importante isso aí também. E, cara, uma coisa que me chama muito a atenção é as dobradinhas pelo lado do campo. A gente viu na partida contra a Croácia, muitas vezes aqui quem jogou foi o Ibanez, fazendo esse duelo aqui, ó, Luiz Henrique muitas vezes com o Ibanez, e aí geralmente vinha um jogador aqui, ó, fazia até mesmo esse 2 contra 2 na beirada, e pelo outro lado do campo também, a gente via esse mesmo duelo, geralmente Douglas Santos e Vini batendo num 2 contra 2 contra o adversário. E isso é interessante porque a gente vai ganhando outras possibilidades durante o jogo. Trouxe até aqui pra gente dar uma olhada juntos, olha como que pra vocês verem que esse 4-3-3 ele se desenha na prática, né? O Matheus Cunha baixando aqui, a gente tem o Casemiro e o Danilo formando esse tripé de meio campo, Douglas Santos, Léo Pereira, Marquinhos e Ibanez, e aí aqui já um detalhe bem legal, como eu relatei pra vocês, olha como que o Ibanez ele tá mais alto que o Douglas Santos, possibilitando o quê? Esse passe mais distante do Marquinhos para ele e achar ele aqui na profundidade, com o Luiz Henrique atacando as costas da última linha. E aí a gente vê esse confronto aqui, ó. A gente vai ver a bola chegando no lado pro Ibanez, ele arrastando a marcação até aqui essa faixa do campo, e do lado do campo a gente vai ver esse 2 contra 2 como eu relatei para vocês. Olha como que eles dois conseguem fixar dois jogadores da Croácia, e aí abre esse espaço aqui por dentro e abre esse espaço também para circulação e variação de corredor. Aqui a jogada vai se desenhar, não vai ser nenhum ataque perigoso para a equipe do Brasil, mas eu queria chamar a atenção de vocês para essa dinâmica também, que é muito interessante. E agora vocês devem estar se perguntando, beleza, Arthur, mas você já falou bastante dos pontos ofensivos, mas e defensivamente, como que o Brasil pode se proteger? Bom, vamos lá. Eu acho de muita importância, cara, esses dois jogadores da frente aqui, ó, principalmente os dois atacantes, serem jogadores que vão ter muita intensidade para pressionar.
A gente sabe que Copa do Mundo, cara, é um momento em que qualquer mini deslize, cara, pode causar uma catástrofe. Eu não quero nem lembrar daqueles malditos 4 minutos de 2022. E aí vocês sabem que o Brasil deve manter esse 4-4-2 aqui, até porque, na minha opinião, não tem tanto por que mudar o sistema de jogo. E aí, cara, é muito importante, além desses jogadores aqui da frente serem jogadores de muita intensidade, esses jogadores do lado aqui também, tanto o extremo pela esquerda, o ponta pela esquerda e o ponta pela direita, serem jogadores muito físicos, serem jogadores que conseguem atacar a profundidade muito bem, ganhar 1 para 1, mas também que conseguem recompor e fazer essa dobradinha aqui, ó, com o lateral. Porque a gente sabe que na Europa, cara, é muito comum as equipes virem marcar individual aqui, então vai ser mais ou menos isso daqui, ó, na saída de bola, virem marcar completamente individual. E aí, geralmente, nessa marcação individual, se você tem dinâmicas, como dinâmica de terceiro homem, o goleiro acha que o zagueiro dele, e aí atrai o marcador, abre esse espaço nas costas, e aí esse espaço é ocupado por outro volante. E quando um jogador não persegue até o final, pode se abrir espaço, a gente tem que ter em mente que esses dois jogadores têm que ser capazes de voltar, recompor e proteger aqui a nossa linha de defesa pelo lado do campo e pelo meio também nesse espaço aqui do entre linhas. Como eu falei para vocês no início do vídeo, a ideia aqui não era se apegar a quem estava na minha prancheta, até porque nem eu imagino qual seria o time titular. Tenho alguns esboços, mas eu vou compartilhar no meu Instagram e aí eu peço que você me segue aqui, tá aparecendo aqui embaixo. Mas, cara, eu quero saber a sua opinião. Vamos debater, um debate legal aqui nos comentários. Eu acredito que o Brasil tem chance de ser campeão, mas tem que melhorar em alguns aspectos ali, principalmente na parte defensiva. E aí, cara, o debate do Neymar é como eu falei pra vocês. Em alguns contextos de partida ele vai ser muito importante quando a gente precisar de um jogador um pouco mais criativo no meio campo, mas quando a gente precisar de um time mais físico, que pressione mais intenso, que consiga recompor de forma muito intensa, eu acho que o Neymar não é jogador para esse tipo de contexto. Mas agora, comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Vou ficando por aqui, você que assistiu até o final, meu muito obrigado, até o próximo vídeo, falou e fui!